e amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, ó Pai. Quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, tudo que eu pensei, que eu senti, que eu falei, que eu deixei de falar, que eu fiz e que eu deixei de fazer, ó Deus, que foram contra a palavra do Senhor, foram contra o Senhor, foram contra irmãos e irmãs, contra pessoas, contra a Tua igreja, contra a sociedade. Nos perdoe, ó Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ser como esses homens aqui dos fins dos tempos que não têm se arrependido, mas nós queremos arrependimento. Queremos e precisamos de um coração quebrantado diante do Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, porque o Senhor trouxe, e o Teu Espírito Santo que nos trouxe até aqui, nos animou. Deus possa também trazer essa palavra ao nosso coração, esclarecimento e aplicá-la à nossa vida. De maneira, ó Deus, que na simplicidade desse culto possa haver, ó Deus, restauração, possa haver salvação, possa haver cura, possa haver libertação, possa haver, ó Deus, o derramar da vida do Senhor nas nossas vidas nessa noite. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. As taças da ira, a igreja diante dos juízos de Deus. Nós vimos que já há um paralelo entre os capítulos 15 e 16 e os capítulos 8 e 11. Há um paralelo muito grande entre as trombetas e as taças da ira de Deus. As 4 primeiras trombetas retratam aquilo que as 7 taças, as 4 primeiras taças também refletem, são juízos de Deus sobre a criação. A diferença é que as trombetas atingem uma parte, e elas já estão acontecendo. E as taças da ira já atingem tudo, e elas também já estão acontecendo, porque nós realmente vivemos os tempos do fim, estamos chegando muito próximo do fim. A diferença entre as trombetas e as taças é que as trombetas, elas têm o objetivo de avisar as pessoas. Deus ainda demonstra a sua misericórdia quando as trombetas estão sendo tocadas. Então, tudo que nós temos visto são elementos, recursos de Deus para o arrependimento das pessoas. Já as taças da ira, quando são derramadas, não tem mais tempo. É verdade que para alguns uma trombeta pode ser um aviso, mas para outro pode ser a ira, o derramar da ira de Deus, porque dependendo do que acontece, do desastre, da tragédia, da luta que se nos vem, ou nós podemos optar por abraçar a Jesus Cristo e recebermos uma vida nova, ou nós podemos nos endurecer ainda mais, ou nós podemos ainda fugir mais do nosso Senhor e do nosso Deus. E a minha pergunta é, diante das lutas e das provações que nós temos passado, como tem sido com cada um de nós? Nós temos nos arrependido, nós temos nos quebrantado. O nosso alvo hoje, então, não é tanto nos demorar no que acontece no derramar das taças, mas é saber o que isso tem a ver, principalmente comigo, com você e com o tempo que nós estamos vivendo. Então nós vamos ver aí, vamos observar o derramar de cada uma dessas taças, dessas 7 taças da ira de Deus. A primeira taça da ira de Deus nos mostra, então, nos versículos 1 e 2, que a terra é atacada. Diz aí que sai o primeiro anjo, eram 7, simbolizando a totalidade do derramar da ira de Deus, e essa taça é derramada sobre a terra, e ela atinge os portadores da marca da besta. Lembrando que a marca da besta não é um chip que vai ser colocado, que pode vir a ser colocado debaixo da pele. Eu confesso para vocês que, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito bizarra, que se isso for ser obrigado aqui no Brasil, eu peço a Deus que eu já esteja na glória, porque, meus irmãos, eu não gosto nem de agulha encostando em mim, entendeu? Imagina colocar um chip debaixo da minha pele, que coisa mais estranha. Então eu vou lutar muito contra isso, se Deus quiser, em nome de Jesus, mas não vai precisar, porque essa não é a marca da besta. A marca da besta não é tão descarada assim. A marca da besta é aquilo que toma a mente, são conceitos, é o modo de ser e de viver, que toma a mente das pessoas, que toma também as mãos das pessoas e toma o corpo das pessoas, de maneira que elas assumem um estilo de vida que é totalmente contrário a Deus, que não tem nada a ver com a caminhada de Deus. Mas essa taça, então, é derramada sobre a terra e atinge os homens que têm a marca da besta, que são adoradores da imagem da besta, e fala aqui que sobrevém sobre eles úlceras malignas e perniciosas. E é interessante nós notarmos aqui que o símbolo aqui, o que nós podemos entender aqui, é que os alimentos, o que tem sido produzido pela terra, tem matado as pessoas.
Nós temos visto que drogas têm matado pessoas. Nós temos visto que o milho, a soja, enfim, os mantimentos são cheios de veneno. Muitos estão produzindo doenças. E o que acontece é que os remédios estão sendo para debelar o efeito de outros remédios. Isso está produzindo doenças nas pessoas. Mas espera aí, isso nós também passamos por isso. Nós temos isso também, como cristãos. No nosso caso, então, nós estamos recebendo a taça da ira de Deus? Não. Nós estamos recebendo, de uma forma maravilhosa e soberana, o impenetrável e insondável amor de Deus, como nos diz Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós vemos isso lá no livro de Jó. E assim, as nossas enfermidades, as nossas dores, nós, o povo de Deus, precisam ser vivenciadas assim, na certeza e na esperança de que Deus tem um santo, bom e eterno propósito para nós. As dores que muitas vezes se nos acometem, que se aproximam de nós, servem para mexer com a nossa vida e nos unir a Deus e às vezes unirmos-nos uns aos outros. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Em contrapartida, as pessoas, muitas enfermidades, inclusive nós sabemos que tipos de câncer têm vindo e vários tipos de enfermidades que têm vindo exatamente dos produtos que a terra tem produzido. Essa é a taça, uma das taças da ira de Deus. A segunda, no versículo 3, a segunda taça é derramada sobre o mar. O mar, então, é atacado. E aqui não é descrito meramente um desastre ambiental, não diz respeito somente à poluição dos mares. Nós sabemos que isso também, a trombeta nos mostra isso, as trombetas nos mostram isso, mas aqui, na verdade, é um colapso dramático da natureza no juízo final. Mostra a falta de acolhimento. Observe você, vamos lembrar, está muito perto de nós, o acidente da barragem lá no interior de Minas, da barragem da Samarco. A lama veio destruindo tudo, matou o Rio Doce. Tive a oportunidade já de passar nas margens do Rio Doce já 2 vezes depois do acidente, dessa tragédia, matou tudo. Fiquei surpreso de descobrir que no Rio Doce tinha peixe que ia daqui até ali. Não sabia, não sei se era história de pescador também. Então, espero que não. Mas, enfim, matou. Mas onde isso vai parar? No mar. O mar acolhe tudo. Ele acolhe e debela e absorve tudo isso. Mas quando nós vemos a taça da ira de Deus sendo derramada sobre o mar aqui, nós vemos que então não vai, imediatamente nos dias próximos à vinda de Jesus, não vai haver esse acolhimento. Não vai haver paz. Não vai. E os ímpios, as pessoas que não têm Jesus, não servem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, se sentirão totalmente desamparadas. E às vezes nós, como servos de Deus, podemos ter esse sentimento também de abandono, de desamparo. Mas nós temos que entender que Deus está e trabalha em todo o tempo nas nossas vidas. Às vezes o nosso sentimento é que Deus nos abandonou também, nós, o povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que para nós, o povo de Deus, é apenas um sentimento, porque o nosso Senhor nos diz em toda a Bíblia que Ele não nos abandona, que Ele está conosco o tempo inteiro. A realidade é que Jesus está conosco todo o tempo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até a volta dele. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Às vezes o sentimento é esse, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu, que Deus virou as costas para nós. Mas não é isso. O nosso Deus continua nos acolhendo. Mas essa taça aqui, além de descrever, claro, de ser aplicado ao mar mesmo, mas ela traz essa lição para nós, da falta de acolhimento que as pessoas estão enfrentando já e vão continuar enfrentando nos dias antecedentes ao juízo final, que nós estamos bem próximos dele. Terceira taça. Aí nos mostra os rios sendo atacados também, dos versículos 4 ao versículo 7. Aqui fala então da poluição das águas potáveis. Nós temos visto isso também. Aqui o nosso estado, no norte do estado, está faltando água. Há alguns dias, semana passada fui fazer uma visita, orar numa empresa, e o pai de uma pessoa que estava lá, estão furando o poço aqui tão perto de nós, porque não tem água. Os córregos secando, a poluição, tudo isso se refere a essa terceira taça também aqui da ira de Deus. Só que isso, por incrível que pareça,
é também a justiça de Deus sendo derramada, tanto que nós vemos aí que o anjo canta, esse anjo das águas que nós não sabemos, não tem nenhum intérprete que ousa dizer com certeza quem é esse anjo aqui, mas é um anjo do Senhor, nos diz aqui que ele canta a justiça de Deus. Mas nós podemos fazer uma aplicação dessa água potável que está sendo atacada aqui, conforme um estudioso do Novo Testamento, que isso aqui é uma referência à discórdia e à difamação entre as pessoas, entre os opressores, por causa exatamente da questão da água. Os homens ficam brigando, por causa da água, há um conflito entre os homens, e por causa dessa taça, nós temos visto isso acontecendo demais. E é interessante, irmãos, que no versículo 7 nós vemos aí que a alma dos mártires, que lá no capítulo 6, versículos 9 e 10, pedem a Deus para julgá-los. Aqui Deus está julgando. Pedem justiça a Deus e Deus está julgando. Ou seja, então, quando vemos o problema das águas potáveis, é a justiça de Deus que está sendo aplicada. Deus não deixa de agir com justiça. E eu quero fazer uma pausa aqui para perguntar, meus irmãos, nós precisamos pensar com mais carinho e pensar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, pensar como nós agimos para saber se nós não estamos agindo com injustiça com alguém, porque Deus é justo. Colossenses capítulo 3 nos diz que aquele que faz injustiça receberá como paga a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Mas é certo também que aqueles de nós que aqui estamos, ou em qualquer lugar que servem a Deus, qualquer injustiça que tenhamos sido alvo, Deus há de nos julgar, de julgar a nossa causa. É Deus é que nos protege, é Deus é que julga a nossa causa. Então essa terceira taça mostra essa verdade para nós. A quarta taça da ira de Deus nos mostra também que o céu é atacado. Os versículos 8 e 9 mostram para nós uma taça da ira sendo derramada sobre o sol, e fala que esquentou muito, e os homens começaram a blasfemar contra Deus. Certamente nós temos aqui uma referência hoje ao efeito estufa, que tem gerado o aquecimento global. E esse efeito estufa, esse aquecimento tem sido gerado por causa da queima de combustíveis fósseis, o uso de certos fertilizantes, o desmatamento e, por incrível que pareça, o desperdício dos alimentos. Como nós jogamos comida fora. Tudo isso tem a ver com esse aquecimento global. E no versículo 9, nós vemos que isso leva os ímpios a blasfemarem contra Deus, porque o calor, de certa forma, o calor deixa a gente até irritado. Quando a gente enfrenta muito calor dentro de casa. Eu visitei uma cidade em Goiás, divisa ali, perto de Barra do Garças. Meus irmãos, até o ventilador soprava quente. Parecia um inferno. Eu falei assim, gente, se o inferno existe, e existe, se ele está em algum lugar, eu acho que ele é pertinho aqui de Barra do Garças. Não sei quem conhece lá o Mato Grosso. Né? Como não sentir calor em Cuiabá, vocês conhecem. Não é quente, não é? É muito calor. E dá um nervo na gente. Eu falei, meu Deus, eu quero ir embora desse lugar logo, em nome de Jesus. E eu era evangelista na época, estava pesquisando lugares para ir pastorear. Eu falei, Senhor, se eu puder me mandar para um lugar não tão quente igual esse, e graças a Deus teve misericórdia. Exatamente. Enfim, mas o que nós vemos aqui, e podemos aplicar para nós, desse aquecimento, é que diante das pressões da vida, do calor da provação, há pessoas que acabam falando contra Deus, murmurando contra tudo e contra todos, afastam-se ainda mais daquilo que é bom, do bom caminho. E na Bíblia nós vemos, por exemplo, Saul, que no calor das provações afastou de Deus, Jeroboão, que no calor das provações afastou-se de Deus, e quantas pessoas estão assim também? As coisas começam a apertar, diante das pressões da vida, às vezes até mesmo diante da pressão da caminhada com Deus, desistem. Fico tão feliz de ouvir pessoas falarem que na decisão de andar com o Senhor, certamente vem a provação, mas dizem, eu vou permanecer firme. Isso é o teste de uma conversão. Há pessoas que diante das lutas, afastam de Deus, fogem da igreja, abrem mão do Senhor e endurecem seus corações. E muitas vezes a pessoa fica difícil no relacionamento, não consegue mais se relacionar com ninguém, porque permite que os calores da vida, que as pressões da vida, que as provações, que as decepções, ao invés de melhorar, piora. E aí, por onde passa, deixa um rastro de desgraça, de estrago, não sabe se relacionar com mais ninguém, não consegue, não se dá a oportunidade de se relacionar de novo com ninguém, nem com Deus. Essa trombeta, essa taça
pode ser aplicado assim nas nossas vidas também. A quinta taça, dos versículos 10 ao versículo 11, nós vemos aí o tormento, porque aqui então o quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e aqui diz também que blasfemam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras, das enfermidades que sofrem. Nós vemos aqui o tormento, a taça da ira desse tormento que tem feito parte das nossas vidas e da história. Note que as 4 primeiras taças, assim como as trombetas, tratam de efeitos na natureza, na terra, no mar, nos rios e no sol. Essa taça já atinge o trono da besta. Qual é o trono da besta? O que é isso? Que linguagem é essa? O que isso simboliza, já que Apocalipse é altamente simbólico? Ou seja, simboliza a sede do império espiritual de Satanás. É a estrutura da sociedade humana sem Deus e contra Deus. É a estrutura dessa sociedade que abandonou a Deus, é todo o sistema montado para se opor a Deus e fazer seguidores. E isso gera trevas espirituais. As pessoas ficam perdidas, atordoadas, sem saber o que fazer. E o morder a língua aqui traz a ideia, traz esse símbolo da dor que as pessoas sentem nas suas almas. E o pior, elas não se arrependem dos seus pecados. Elas continuam, dói, mas não param, não abandonam seus pecados, continuam blasfemando contra Deus, gritam contra Deus, mas não gritam para Deus: Senhor, nós pecamos, nós erramos, eu errei. A taça da ira está sendo derramada também sobre o poderio das trevas, sobre o sistema diabólico que nós temos vivido. O diabo tem sido desmascarado constantemente, os sistemas têm sido desmascarados, os sistemas têm caído, os sistemas têm falhas, a estrutura humana patrocinada por Satanás também tem as suas falhas, e isso está ruindo, e as pessoas estão sofrendo porque elas caem em trevas, porque a confiança delas é na estrutura que o mundo coloca. Quantas pessoas que ao quebrarem, perdem a vida, tiram suas vidas? Quantas pessoas passam por isso? E a pergunta para nós é, quando nós estamos assim também, vivendo tempos de incertezas, tempos de falta de clareza quanto à vida, o que nós fazemos? Quando nós passamos por dificuldades, dúvida, quando a dúvida chega no nosso coração, nós confiamos em Deus. E mais, quando nós pecamos, quando nós erramos contra Deus, qual é a nossa atitude? Nós negamos a nossa culpa, ou nós lançamos a nossa culpa em alguém, ou nós nos arrependemos. Esse quinto flagelo, essa quinta taça da ira de Deus, esse tormento que é derramado aqui então sobre o trono da besta, que é derramado sobre o poderio de Satanás, deve trazer à nossa ideia isso, o quebrantamento, o arrependimento, porque para aqueles que não têm a Jesus, eles vão piorar, mas vão sofrer, vão morder a língua. Não sei quantos já acordaram mordendo a língua, ou não sei quantos já passaram por isso aqui. É bruxismo isso? Mas vai fazer o quê? Mas tem gente que tem, mãe. Eu já mordi a língua, o que tem? O que é isso? Pelo amor de Deus. Eu não sou do demônio, não, eu sou de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. É físico também? Pode ser. Ué. Sexto lugar. Sexta taça da ira de Deus fala então do início do fim. Aqui nós vemos o princípio do fim. E eu creio que nós estamos vivendo esse... Creio não, tenho certeza, creio a certeza. Nós estamos vivendo o início do fim. Nós estamos no fim. Do versículo 12 ao versículo 16, o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates. Apocalipse 9,14 também fala do rio Eufrates. O rio Eufrates representa o limite entre Israel, a terra prometida, e a Babilônia, as regiões da Síria, que é o local onde é a resistência, é a oposição e a contrariedade, é a guerra contra o povo de Deus. Esse fio aqui está parecendo cabelo, né? Toda hora a gente vai tirando esse negócio. Eu queria ter um cabelão assim, se eu tivesse eu ia ser roqueiro. Mas não tem não, meu cabelo cresce só para cima, assim, tipo do André Gustavo, né? Então, irmãos, aqui o Eufrates simboliza exatamente isso, as forças armadas do inimigo em todos os locais e cantos da sociedade, da existência, que são contra Deus
contra a sua igreja, contra mim e contra você, o caminho dos reis, a expressão que simboliza essas forças armadas contra nós. Nos versículos 13 e 14, então, nós vimos aí o dragão, a besta e o falso profeta em seu esforço de seduzir e ajuntar reis, líderes da terra contra Jesus Cristo. E para isso eles usam o discurso da mentira e do engano, por isso fala dos espíritos como rãs. Rã é um animal imundo no Antigo Testamento. E rã e sapo, realmente, assim, não sei quantos não tem muita dificuldade. Eu, geralmente, eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum animal, mas tem dois que me causam asco. É cobra e sapo. E rã. O pessoal, uma vez, lá na escola, lá no João Calvino, na quinta série, fizeram na quinta, na sexta série, a professora de biologia inventou os negócios lá de caçar umas rãs para operar a rã. Primeiro que eu já não queria, não gosto de operar, não gosto de injeção, não gosto desse negócio, caçar a rã piorou. Eu falei, esse não é minha praia não, xará, não estou nessa. Não fui, arrumei lá uns colegas bons lá, fingi que participei, já pedi perdão a Deus, ganhei a minha nota, passei, mas mexer com a rã não mexi não, entendeu? Não deu para mexer aqui. Eu fui junto, mas eu ficava de longe, né? E deixava os meus colegas pegar a tal da rã lá. Mas a rã aqui, como animal imundo, é um símbolo aqui dos demônios que usam, sai da boca, né? Fala da boca deles, saem espíritos como rãs. Isso aqui simbolizando a astúcia, o discurso mentiroso, enganoso e sedutor do diabo, para convencer as pessoas e os líderes a absorverem a ideia, a mente deles contra Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos um tempo, gente, os nossos dias são cheios de ideias. Esse negócio, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Já pensou numa coisa terrível isso? Esse relativismo, esse pluralismo que nós estamos vivendo, os planos que são feitos para prejudicar, para ser contra Deus, os conceitos, as filosofias, as condutas erradas, os projetos, os métodos e mais, os milagres que são feitos a partir dessas ideias, as maravilhas que acontecem, a aparência de felicidade que esses projetos trazem às pessoas, mas tudo isso é para enganar, é para ser contra o Evangelho, tudo isso é para destruir a igreja, na tentativa de destruir a igreja de Jesus, que não vai ser destruída. O Apocalipse foi escrito para isso, para dizer assim, olha, quem é de Jesus não será destruído. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a mensagem de Apocalipse. Mas o diabo não deixa de trabalhar contra nós. Não deixa, os demônios vão falando, e está aí a mídia, a comunicação, tantas coisas, as escolas, os programas de ensino, os filmes, as novelas, os livros, tudo isso feito para destruir. E é interessante que eles visam aliciar os reis, os líderes da terra, aqueles que ocupam alguma posição de liderança, pai, mãe, professores, escritores, governantes, políticos, empresários, artistas, todos aqueles que têm uma posição de liderança, estão tentando ser aliciados por esses demônios que saem da boca da besta, do falso profeta e do dragão, para seduzir, enganar, para serem contra o Evangelho do Senhor. Quer ver um exemplo básico de uma novela muito antigona, A Viagem? Não sei quantos se lembram dessa novela. Viajei, dei uma viajada aqui, mas eu lembro, não assisti, graças a Deus, detesto novela, é uma perda de tempo danada, mas eu sei que tem umas mulheres que gostam, oh, meu Deus, que coisa estranha, né? É isso, mas tudo bem. Mas tem homem que gosta também, aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda. Mas essa novela Viagem, eu me lembro que fugiu o nome do diretor da novela, mas mostraram um céu que, sinceramente, é chatão mesmo. Eram os caras, umas mulheres, uns homens vestidos de branco, assim, com a cara de Etiópia, assim, com a cara de alienado, sabe? Que negócio todo assim. Ele pegou e falou assim, não, tá vendo como é que é o céu? O céu é ruim demais, o bom é o inferno, lá tem música, tem não sei o que e tal. Olha só. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que o inferno vai ser show de bola, né? Só rock não, só caipira. Só sertanejo universitário, só funk, né? Só samba daquele bem ruizão mesmo, né? Brincadeira, o pessoal que está assistindo gente de casa é brincadeira, tá? O pessoal aqui é acostumado com a gente, né? O pessoal de casa, nem, de repente, esse negócio está chegando lá no Japão, mas, né, sei lá, está chegando lá em Barretos, nosso Deus, mas é brincadeira. Mas, enfim, tudo isso visando destruir, enganar. E isso é sério que eles têm entrado nas igrejas. Quantos conceitos errados muitos pais cristãos estão absorvendo. Menino nasce, fala, não, vou deixar o menino crescer, quando ele crescer, ele escolhe a religião dele. Gente, que é uma coisa mais perniciosamente maligna e diabólica do que isso quanto à alma dos nossos filhos. Deixa o menino fazer o que ele quiser. Ótimo, então vamos ser coerentes.
Então não escova os dentes do menino, não compra roupa para ele, não troca a fralda dele, deixa ele crescer e resolver, não ensina a tomar banho, para ver, não fala das consequências de não tomar banho para ele, de não escovar o dente. Olha só, mas tem muita gente fazendo isso. Quantos pais, o filho implora para ir na igreja, não, nós já fomos de manhã. Cara, aproveita essa piedade natural que Deus colocou no coração do filho, da criança. Tem pai que mata isso e vai pagar caro por isso. São conceitos, são os demônios que saem, as rãs que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Temos que tomar cuidado com isso. E aí, meus irmãos, também é triste, porque o cristianismo puro e simples não luta só contra a mentira descarada, contra o engano, contra a oposição, luta também contra as doutrinas erradas, contra as heresias, pessoas que pegam o texto sagrado e estragam, meu Deus do céu, a Bíblia, ensinam mentiras. Não estou dizendo que a missão é a melhor igreja do mundo, que tem os melhores pastores, os melhores teólogos do mundo, não, mas a gente está tentando em nome de Jesus. Quantas vezes vocês veem a gente, às vezes até pedindo perdão aqui de alguma coisa que a gente se enganou no ensino da Escritura, mas também são armas que o diabo usa, mentiras pregadas. Alguém já até disse, é um ditado antigo, horroroso, que eu detesto, não gosto de citar, mas às vezes parece ter um fundo de verdade, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não quero concordar com isso 100%, mas quantas pessoas falando besteira a partir da Bíblia, ensinando errado, jogando do lado de lá, falando que está jogando do lado de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanta coisa. Então, tudo isso é o princípio do fim. E aí, meus irmãos, eu pergunto, o que molda, o que tem moldado o nosso pensamento? O que nós temos assistido? Quais os livros que nós lemos? Nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, o que nós falamos? Quais são os conceitos que saem da nossa boca? Da nossa mente, o que nós cremos? É sério isso. E nos versículos 15 e 16, aí nós vemos então, eles falam para nós da derrota final do inimigo, que será manifesta na inesperada e gloriosa volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser inesperada não para mim e para você, não para aqueles que creem em Jesus Cristo. Vai ser inesperada para aqueles que não conhecem e não reconheceram e não receberam e não acreditaram em Jesus Cristo, que não receberam as vestes de justiça, que não foram vestidos com a justiça de Cristo. Vai ser terrível, porque eles não estão esperando a volta de Jesus. Nós estamos, ou bem ou mal, ou achando que o céu não vai ser legal, ou alguns querendo, comprar um carro primeiro, ou Senhor, espera comprar meu apartamento primeiro, ou quem sabe deixa eu ter filho, ou casar, ou sei lá, arrumar um namorado. Espera isso, não sei, mas nós esperamos, bom ou ruim, nós estamos esperando. E essa volta aí, gente, nos versículos 15 e 16, é simbolizada na expressão Armagedon, que tem dado um grandioso problema, se podemos assim dizer, na academia teológica. Muitas pessoas falando sobre o que é o Armagedon, mas o Armagedon ninguém consegue definir direito o que é. Porque Armagedon significa monte de Megido. Megido é de fato uma cidade lá de Israel, a nordeste de Israel, e aconteceram muitas batalhas lá, inclusive a Guerra dos 6 Dias em 1967. Então, várias guerras na Bíblia, várias batalhas foram ali, Juízes 5,19, a batalha de Débora, enfim, segundo Reis, vários textos mostram muitas batalhas ali, mas na cidade de Megido não tem monte. As batalhas na Bíblia que aconteceram foram em vales, que a expressão Armagedon significa monte de Megido. Então não dá para dizer que vai ter uma guerra literal lá nas regiões de Megido para a volta de Jesus. A palavra Armagedon aqui, obedecendo ao gênero literário de Apocalipse, que é altamente simbólico, William Hendrickson diz o seguinte, que Armagedon é o símbolo, acho que tem isso aí, Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais, quando a necessidade é maior e os crentes são oprimidos, o Senhor manifesta de repente o seu poder a favor do seu povo angustiado e vence o inimigo. Tantas vezes na história Deus agiu assim em salvação do seu povo. Deus veio e visitou a sua igreja. Naquele momento, quando parecia que não tinha jeito mais, que a derrota era certa, então Deus vem
e nos socorre. Isso é o Armagedon. A volta de Jesus vai fazer isso. Jesus não diz lá no sermão profético que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém ia suportar. Então a volta de Jesus também vai ser para poupar a sua igreja. Vai ser a solução para nós também. E nós temos que estar preparados para isso, em nome de Jesus. Nós estamos preparados para a volta de Jesus? 7ª taça, para a gente encerrar. Última. Que aí nós vemos então o fim deste mundo, o fim dessa história, o fim dessa era. Final. Acabou. Falei que fim dessa era, lembrei daquela música lá de 1982, de uma banda... Olha só, meu amor, Banda Eva, né? Banda Eva não. Não, Banda Eva é agora. Mas ela fala, Minha Pequena Eva. Vocês lembram dessa música? Eu era pequeno, mas eu lembro. Né? Tem muita gente que não lembra aqui. Mas quem tem mais de 40 lembra. Ah, não lembra não, né, amor? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus, né, amor? Novinha, glória a Deus. Enfim, o fim deste mundo é a 7ª taça. É o fim dessa era. Nós não podemos esquecer então aqui, gente, lembremos-nos disso, da natureza simbólica do livro de Apocalipse. E toda a linguagem desses versículos aqui também, de 17 a 21, é simbólica. E aponta então para o juízo final, para o tempo final. No versículo 17 aí fala o seguinte: então derramou o 7º anjo a sua ira, a sua taça, pelo ar. O ar, é interessante aqui, nós pensamos aqui, porque conforme Efésios 2, o diabo é o príncipe da potestade do ar. Então quando diz aqui o ar, a volta então, o início do fim, a volta de Cristo então, é o ataque final sobre o poderio demoníaco também. A 7ª taça é derramada então sobre os demônios, graças a Deus. É derramado sobre eles. E a expressão aí, feito está, significa assim, é certo que vai ser assim, é certo que já é assim. E os versículos de 18 a 21 descreve aí a grande intensidade que será o dia final. Esses relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, toda essa linguagem aí, a Babilônia, a grande cidade, no versículo 19 também nos mostra isso, que é o símbolo do poder pagão, anticristão, que persegue a igreja, é destruído, e em 3 partes aí não tem mistério, só significa que vai ser destruído completamente. Os símbolos aí dos versículos 20 a 21, todas as ilhas que fogem, os montes que não foram achados, o céu que desaba, toda essa linguagem aponta para a extinção, para o fim dessa era, para o fim dessa história, e iniciar a nova história, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. E isso vai acontecer mediante a terrível ira de Deus sobre os impenitentes, versículo 21. Os quais, de tão impenitentes que são, mesmo sob grande sofrimento, não se arrependem dos seus pecados, da sua vida longe de Deus. E aqui eu pergunto, meus irmãos, eu vou insistir nisso, diante das dores que nós passamos, dos problemas, para quem nós corremos? Tem gente ainda querendo ser forte, não vou para a igreja não, porque é covardia. Quando eu estava bem eu não ia para a igreja, agora que está ruim eu vou para a igreja, bicho, vai, é melhor. Olha, é melhor ser covarde e receber o céu do que ser corajoso e ir para o inferno. Muito melhor. É melhor receber Jesus Cristo. E a questão é, nós estamos preparados para o fim? Como nós agimos mediante o convencimento, o entendimento que nós precisamos nos voltar para Deus? Como? Põe fim aos teus pecados. Ponhamos fim aos nossos pecados. É certo que nós não vamos parar de pecar, mas temos um coração quebrantado toda vez que nós caímos em algum pecado. Essa é a mensagem que vai nos preservar no dia final. E eu quero concluir. Eu concluo lembrando o seguinte, gente. Quando Deus derramou o dilúvio sobre a terra, que foi um juízo, um tipo de juízo, final para alguns, foi uma taça do juízo. Quando Deus derramou o dilúvio, Noé foi preservado juntamente com a sua família, porque creu em Deus. E isso foi colocado como veste de justiça para ele. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de lá. Quando a gente lê Gênesis, a gente pensa assim, gente, esse Ló era um entrave, esse homem não era crente, o homem atrapalhado. Mas quando a gente vai lá em 2 Pedro, nós descobrimos que Ló era justo. E diz lá que ele afligia a sua alma por causa do comportamento maligno dos moradores de Sodoma e Gomorra. Era um homem justo. Então, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi lá e tirou Ló e a família dele. Está certo que
A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, símbolo daqueles que começam a caminhada com Jesus e olham para trás e desanimam. Antes, ou melhor, no ano 70, para a gente pular alguns juízos de Deus aí, no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, a igreja foi preservada numa cidadezinha nas regiões do Mar Morto chamada Pela. A igreja foi preservada. E a bem da verdade, nós estamos vivendo já o derramar das taças da ira de Deus. Nós temos visto trevas de ódio. Meus irmãos, quanto ódio, quanta amargura temos visto, quanta traição, quanto engano, quanta mentira, quanta destruição de bons relacionamentos, quanto espírito acusador no nosso meio, na nossa sociedade, quanto orgulho, nós somos, gasta-se milhões em propaganda para fazer com que nós sejamos orgulhosos, arrogantes. Como nós temos vivido essas trevas, as trevas da inveja, a tristeza, o mal-estar, o adoecimento de ver, quem sabe, o outro prosperando, a promiscuidade, meu Deus, a promiscuidade, que tem destruído vidas, famílias, que tem lançado crianças no abandono, crianças nas filas de adoção, crianças enfermas, doentes, a promiscuidade que está grande, as trevas que nós temos vivido, são as taças da ira de Deus. Tudo isso sob o patrocínio do dragão, da besta e do falso profeta. Mas nós temos que lembrar que, em nome de Jesus, nós somos e seremos preservados, porque o nosso Deus é o Senhor Jesus, e Ele já morreu, Ele já venceu todas as coisas, e nós vamos continuar. As pessoas podem falar mal de nós. Sabe, gente, eu descobri uma coisa há alguns anos, e isso me deixou aterrorizado. Tem coisas sobre mim que só eu sei. Tem coisas sobre mim que eu sei e vocês também sabem. E a maior desgraça é essa terceira. Tem coisas sobre mim que só vocês sabem e eu não sei. Então, gente, se for coisa ruim, me fala. Pelo amor de Deus, eu quero melhorar, tá bom? Amigo, beleza? Amiguinho, né? Faz isso, pode fazer, fala com amor. Fala com amor, me chama para paga um rodízio para mim, na SP de Prata. Não precisa ser lá na Vitória Grill, não, pode ser na SP de Prata. Entendeu? Tem um palmito maravilhoso lá, aleluia. Entendeu? Mas fala comigo. Mas estou dizendo isso por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Ajudarmos uns aos outros a melhorar, a caminharmos com Deus. E a igreja é esse lugar. Não se incomode se as pessoas não fizerem desse jeito que eu pedi aqui. Se falarem mal de você, não desista de Jesus. Porque na igreja está assim de pecador e graças a Deus. Porque se tivesse só santo aqui, já era o céu, né? Graças a Deus, mais ainda, glória a Deus. Mas não desiste, não. Quando você errar, tenha medo de pedir perdão para Deus, não. Achei tão bonito, essa semana fui procurado por algumas pessoas para falarem isso e saíram com uma sentença de absolvição por um pecador. Não minha, mas da palavra de Deus, em nome de Jesus. Isso é o Evangelho. Vamos continuar em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.